Eu vou abrir o forno para vocês verem como que é o interior de um forno de alta temperatura com 800 graus. Dá só uma olhada. Evandro, tá sobrando muito fundo de garrafa aqui. O que eu posso fazer com eles? No universo da vidrofusão é muito comum e na esmagadora maioria das vezes é dessa forma que acontece. Você aprende a técnica utilizando como matéria-prima principal uma chapa de vidro plana. Seja ele o vidro float, que seria o vidro de janela, ou até mesmo o vidro que a gente chama vidro importado, que é criado justamente para se trabalhar a vidrofusão. É muito comum você pegar já o vidro plano, cortar no formato que você quer, daí você pigmenta ou não, dependendo do tipo de peça que você vai estar criando. Após o pigmento secar, você leva para o forno e aí inicia o seu ciclo de cozedura. Após esse ciclo, você retira a peça e basicamente ela está pronta. Já no trabalho com a garrafa de vidro, existem alguns processos a mais, algumas técnicas a mais que você deve aprender para que você consiga trabalhar esse material com perfeição. E um detalhe muito importante aqui é que quem trabalha com garrafa de vidro automaticamente já entende o processo utilizando o vidro plano. Só que quem aprende utilizando o vidro plano tem uma certa dificuldade na hora de migrar para a garrafa de vidro. Mas o fato é que muitas pessoas, principalmente iniciantes, elas querem utilizar o máximo possível da garrafa de vidro. E esse é o certo. Você recolhe a garrafa de vidro, utiliza o máximo possível dela para a criação das suas peças. Isso fazendo o possível para que você não devolva aquele material que você recolheu, sejam cacos de vidro que sobraram da criação das peças, ou até mesmo, nesse caso aqui, o fundo da garrafa. Então, o que dá-se para fazer com esse material? Aqui nesse vídeo eu vou te dar uma ideia bem simples, bem básica, que eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue fazer isso que eu vou mostrar para você. E esse vídeo aqui eu vou dividir ele em duas partes. Nesse daqui eu vou mostrar o processo inicial e num próximo vídeo eu vou mostrar como que você consegue pegar a peça simples de hoje e modificar ela a ponto de você atingir públicos mais específicos. Ou seja, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a questão de venda, criar um produto certo e oferecer para a pessoa certa. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que você pode faturar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro. Eu sou Evandro Damasceno e a ideia que eu vou te passar aqui sobre a questão do trabalho com fundo de garrafa, isso qualquer fundo que você tenha à sua disposição, fundo de garrafa que você tenha à sua disposição, você pode utilizar ele. Então, o que seria esse fundo de garrafa? Por exemplo, aqui eu estou iniciando o corte de uma garrafa para a criação de uma peça. Uma peça, por exemplo, semelhante a essa daqui, onde para essa peça aqui eu preciso utilizar prioritariamente o corpo da garrafa. Nesse caso, eu corto o fundo, corto o gargalo da garrafa, que eu chamo de gargalo a parte do ombro, pescoço e gargalinho lá em cima. Dessa forma, sobrando esses outros materiais, eu posso utilizar eles para a criação de outras peças variadas também. Nesse caso, nesse exemplo de hoje, eu vou pegar somente o fundo da garrafa. Então esses aqui são os materiais que teoricamente sobrariam do recorte das garrafas, da criação de outras peças, onde eu utilizei o corpo, o ombro, o pescoço e o gargalo da garrafa. Esses aqui são os fundos. Então, nesse caso aqui, eu vou ter ele mais ou menos dessa forma aqui. Eu acabei de cortar ele, aqui as laterais ainda estão cortantes, para isso que a gente vai fazer hoje, não tem problema, você não precisa lixar e você vai ter esse resultado aqui. Então, o que a gente vai fazer com esse fundo aqui? A gente vai achatar ele. Por quê? Para a peça que eu pretendo criar, eu preciso do vidro redondo e plano, o mais plano que eu conseguir. Tendo o fundinho redondo como esse daqui, eu já tenho o formato. Agora basta eu planear. Então, para que eu tenha um vidro plano a partir de um fundo curvado desse daqui, eu vou utilizar um forno para alta temperatura. E o que seria um forno para alta temperatura? São fornos projetados para se trabalhar temperaturas muito altas dentro dele. Temperaturas que podem chegar aí a 1.200, 1.300, 1.500 graus. Porém, no universo da vidrofusão, a gente não precisa de forma alguma de temperaturas superiores
a 900 graus. Lembrando aqui, universo da vidrofusão. Não estou generalizando aqui o trabalho com o vidro em geral. Na vidrofusão você não vai precisar mais de 900 graus para se trabalhar. Ah, Evandro, e se eu não tiver um forno de alta temperatura? Não tem problema. Essa peça aqui você pode criar também utilizando uma mufla, desde que, e aqui muito importante, desde que o fundo da garrafa ele caiba dentro da sua mufla e, por exemplo, tem aqui o fundo da garrafa, ele tem essa curvatura aqui. Então aqui tem uma certa medida, da base até em cima. Vamos supor que eu vou colocar esse fundo aqui dentro de uma mufla. Então eu tenho que deixar um espaçamento para que essa lateral aqui do fundo ele caia, ele desça dessa forma aqui. Então eu tenho que colocar dentro da mufla de forma segura, sobrando pelo menos 1,5 cm entre a minha peça e as paredes da mufla. Porque caso eu não pense, caso eu não calculo esse espaçamento e o vidro derreta e encoste na sua camada de aquecimento enquanto ele estiver derretido, isso vai fazer com que o vidro que você colocou, ele praticamente, literalmente, vai se funda com a camada de aquecimento da sua mufla. Dessa forma, caso você não saiba fazer a manutenção dela, você vai perder a tua ferramenta de trabalho. Para esse caso aqui, eu vou utilizar o forno do tipo mufla. Ele é um forno projetado e criado pela UP Brasil, que é uma empresa especializada em produção de fornos para alta temperatura. E a empresa disponibiliza de vários modelos, desde o forno mufla até fornos um pouco maiores, que podem variar também de acordo com a tua necessidade. Por exemplo, caso você queira fazer peças mais horizontais, que são peças mais largas, você pode utilizar esse modelo aqui de forno para que você possa criar a sua peça com facilidade. Já caso você queira criar peças mais altas, mais verticais, esse modelo aqui de forno com porta frontal talvez seja o mais indicado para você. Eu vou deixar o contato da UP Brasil aqui na descrição. Após você pegar os gargalos, você vai colocar eles dentro do forno de alta temperatura ou da mufla. Nesse exemplo aqui eu vou mostrar como que é o processo utilizando esse forno aqui do tipo mufla. E por mais que você pense que o espaço interno dele é muito pequeno, aqui eu vou te mostrar uma técnica bem simples, bem fácil de se fazer dentro da vidrofusão para que você consiga aproveitar o máximo possível do espaço interno do seu forno. E assim, o processo que eu vou mostrar aqui é bem simples. Então, basicamente, a gente vai pegar o forno mufla e para que a gente consiga um aproveitamento maior do espaço interno dele, eu vou trabalhar a questão das gavetas. Então, aqui eu venho com uma placa refratária e simplesmente eu agrupo minhas peças dessa forma aqui. Então, eu venho aqui no primeiro andar, vou agrupar dessa forma aqui, venho aqui com o segundo andar e também agrupo dessa forma aqui. Aproveitando também o piso do forno, eu tenho 6 peças. Eu posso criar 6 peças utilizando aqui o fundo da garrafa. Então, o próximo passo é, depois que eu organizar aqui nas minhas placas, eu levo para o forno, organizo lá, coloco o meu ciclo e após terminado o ciclo, eu faço o processo de resfriamento e aí minhas peças estão prontas. É importante também, assim como eu expliquei em relação à mufla, no momento em que você colocar o vidro para passar pelo processo de cozedura dentro do seu forno, você também deve se preocupar com as paredes do seu forno, principalmente se a fonte de calor estiver nas laterais, assim como esse modelo que eu estou mostrando para você, porque caso o vidro derreta e também encoste nas resistências, isso pode acabar danificando o seu forno. Então tome cuidado. Se, por exemplo, você perceber que o vidro ele vai cair 1 centímetro para o lado, calcule isso antes mesmo de colocar a sua peça dentro do forno, porque caso você não faça, de novo, você pode acabar perdendo a tua ferramenta.
Então esse daqui é o forno mufla. Como eu já expliquei em outros vídeos aqui do canal, esse daqui é um tipo de forno onde as resistências, a fonte de calor dele está nas laterais. E isso é importante para a gente nesse vídeo aqui, por quê? Porque dá-se para trabalhar a técnica de gavetas, porque supondo que eu vou criar alguns andares aqui, inclusive até já coloquei as colunas que eu vou utilizar para a criação dos andares. Supondo que eu vou criar aqui os andares, a fonte de calor sendo nas laterais, o calor vai vir assim, ó, dessa forma. E com isso, a chance de haver alguma alteração entre a fusão que acontece no andar de cima e a fusão que acontece no piso do forno, essa diferença tende a ser a mínima possível, justamente por conta da fonte de calor vir dos cantos. Então eu vou colocar aqui minhas peças aqui embaixo para vocês verem, vou adicionar um primeiro andar, vou colocar mais colunas no primeiro andar e aí adicionar o segundo andar. Então com cuidado eu venho aqui com o meu segundo andar e adiciono aqui em cima da primeira coluna. Prontinho, forno preparado, eu fecho ele e inicio o meu ciclo de cozedura. Ah, Evandro, o que é esse ciclo de cozedura que você tanto fala? Ciclo de cozedura, pessoal, ou ciclo de fusão, ou ciclo de queima, ou somente processo de queima, ou processo de cozimento, enfim, a nomenclatura pode variar de acordo com cada artesão. É o processo que a sua peça deve levar desde o momento em que você coloca ela, que ela está no estado, na temperatura ambiente, até o momento em que ela chega novamente lá do outro lado na temperatura ambiente. Nesse meio termo, a temperatura vai subir, vai seguir uma programação pré-estabelecida por você e depois ela vai descer. Desceu, passou, fez o recozimento da peça, passou pelo processo de resfriamento, a peça chegou mais ou menos na temperatura ambiente e você retirou ela do forno, esse foi o ciclo de cozedura. Desde o momento em que você colocou, a peça queimou, digamos assim, e você retirou. Então, ciclo de cozedura é o processo que a sua peça leva dentro do forno, seja para fazer a fusão, seja para fazer termoformação ou qualquer outra técnica que você utilize. Olha só, pessoal, aqui já está terminando a programação. Falta um minutinho só para terminar aqui. Eu vou abrir o forno para vocês verem como que é o interior de um forno de alta temperatura com 800 graus. Para quem nunca viu, é uma imagem bem interessante de se ver. E prestem atenção também nas gavetas que eu coloquei. Porque o refratário ele vai estar tão quente, mas tão quente, que é quase como se ele tivesse um efeito de transparência. Então observem aqui as peças aqui embaixo também, os fundos das garrafas que eu coloquei aqui embaixo, aqui no primeiro andar e no segundo andar. A abertura do forno vai ter que ser feita de forma bem rápida, tanto a abertura quanto o fechamento, justamente por conta do tempo. Eu não posso ficar com ele aberto muito tempo, porque primeiro eu estou aqui do lado do forno, segundo a câmera está aqui na frente, então isso pode afetar diretamente tanto a mim quanto a câmera. Então dá só uma olhada. Eu vou pausar a imagem para vocês verem. Então esse daqui é o resultado. Ó, como você pode, nossa, aqui eu vou mostrar aqui, ó, como você pode ver, o gargalo o fundo da garrafa ele ficou plano e mesmo assim continuou com o formato arredondado. Era exatamente isso daqui que eu queria. Ah, Evandro, como que eu ganho dinheiro com isso daí? Bom, pessoal, talvez para muitas pessoas não seja tão visível assim algumas formas de como que você pode lucrar somente com um fundo, somente com um vidro redondo e transparente ainda. Mas num próximo vídeo eu vou explicar exatamente como que você pode criar através disso daqui que você já fez, ou até mesmo quem não tem forno para alta temperatura pode até mesmo pegar um vidro redondo, um vidro plano qualquer redondo e utilizar os passos que eu vou explicar lá para criar um produto desejável para um determinado público, que vai fazer com que assim que a pessoa olhar para a sua peça, para a sua criação, ela automaticamente vai sentir vontade de comprar, porque aquilo vai remeter a outras questões
desse público em específico. E para isso eu vou utilizar esse pedacinho aqui de vidro transparente. E lembrando que já estão abertas as inscrições para a Maratona Garrafa de Ouro, onde lá eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para que você mesmo possa ganhar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro. E por mais que você acredite que não é possível lucrar tudo isso com esse tipo de material, lá eu vou te mostrar que você pode sim lucrar até mais que R$3.000 com facilidade. O link vai estar aqui na descrição. E se você chegou até o final e gostou desse conteúdo, se inscreve aí. Isso ajuda a gente bastante. E caso você queira ver o que você pode fazer, como que você pode ganhar dinheiro utilizando somente um pedacinho de vidro redondo, no próximo vídeo eu vou dar continuidade a essa peça aqui. Hoje basicamente a gente só termoformou. Pegamos o fundo ainda curvado, trabalhamos em alta temperatura e resultou nessa peça aqui. Uma peça redonda. E no próximo vídeo a gente vai partir de onde a gente parou hoje. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!